Hoje é um domingo especial para nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus. Então hoje nós comemoramos o quê? O domingo de Páscoa, que para nós como cristãos é um dia extremamente importante. Nós vemos que a Páscoa ela se divide antes de Jesus e depois de Jesus. A Páscoa, na verdade, ela foi uma instrução de Deus para o seu povo Israel, ou seja, para o seu povo escolhido. O que era a Páscoa? Eu vou falar um pouco aqui, contextualizar, porque temos bastante coisas para falar sobre hoje, sobre isso. Então eu vou só mencionar algumas referências, se você quiser tomar nota dessas referências depois em casa com mais calma, você então lê e percebe que tudo aquilo que eu estou dizendo está baseado na Bíblia, amém? Mas a Páscoa ela foi instruída para os judeus, ou seja, para o povo de Israel, enquanto eles ainda estavam no Egito. Ou seja, eles estavam escravizados há mais de 400 anos sobre um jugo de Faraó. E a Bíblia fala que Deus se recordou da aliança que ele tinha com o seu povo. Que aliança era essa? A aliança que ele tinha feito com Abraão. Que todos os descendentes de Abraão seriam o seu povo. E a Bíblia fala que ele se lembrou disso e ele falou: olha, não é justo, não é mais... eu não posso mais tolerar que o meu povo fique escravizado, que o meu povo sofra. Então eu vou enviar alguém que vai conduzir o meu povo para a terra prometida, para Canaã. E esse alguém foi Moisés. Acredito que talvez a maioria das pessoas já tenham ouvido falar sobre Moisés, sobre o Mar Vermelho que se abriu e o povo passou. Mas antes disso acontecer, foi instruído então a Páscoa. O que era a Páscoa na verdade? Foi o cumprimento da última praga sobre o Egito. Ou seja, Faraó foi diversas vezes alertado que ele deveria libertar o povo de Israel. Que ele deveria deixar que o povo saísse de Israel para cultuar a Deus. Mas Faraó não deixou. E nós vamos vendo a Bíblia e existem várias pragas. Nós vemos o rio que se transformou em sangue, nós vemos a praga de sapos, vemos gafanhotos, e isso só foi agravando a situação. E o coração de Faraó foi então se endurecendo. Até o ponto de que haveria então a última praga, que seria então o quê? A morte de todos os primogênitos na terra do Egito. E a Bíblia ela fala que foi instruído então a Páscoa, que significa o que em hebraico? Significa passagem, passarei. Ou seja, todos aqueles que cumprissem a Páscoa, todos aqueles que fizessem aquele sacrifício, seguindo as ordenanças que Deus tinha passado, não lhe seria tocado. Os seus primogênitos não seriam mortos, as pessoas seriam livres daquele mal. E da mesma forma nós vemos isso hoje na vida de Jesus. Quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, quando nós reconhecemos o seu sacrifício, o mal que era para nos atingir através do pecado e nos trazer morte, ele já não nos atinge mais e passa por nós. E da mesma forma, isso é então uma imagem daquilo que foi se comemorado no passado e aquilo que se comemora hoje. Mas a Páscoa, então, qual era a instrução de Deus para aquele povo? Eles tinham que selecionar um animal sem mácula, sem manchas, um animal simplesmente perfeito. E esse animal deveria então dar a sua vida, ele deveria morrer para que a vida dos outros, a vida dos primogênitos, a vida daqueles pelo qual o animal morreu, não fossem ceifados. E entenda que quando nós estamos falando sobre o Antigo Testamento, eu costumo dizer que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que se revelou no Novo Testamento. Da mesma forma como estou aqui projetado, e se eu colocar a minha mão aqui contra a luz, você vai ver a marca da minha mão no chão como uma sombra. E você vai perceber, olha, isso é uma sombra, é uma mão. Por quê? Porque você já tem a percepção de que isso é uma mão. Mas entenda que essa sombra ela não traz riquezas de detalhes. Eu não consigo trazer a cor da pele, eu não consigo trazer um 3D, eu não consigo trazer uma dimensão como se você estiver olhando mesmo. E da mesma forma era assim no Antigo Testamento. Nós tínhamos então imagens, nós tínhamos símbolos, nós tínhamos várias ilustrações que remetiam a Jesus
no Novo Testamento. E quando nós conhecemos então a Jesus, o mistério que estava oculto então nos é revelado. E aquilo que era uma sombra, agora eu consigo ver, eu consigo tocar, eu consigo sentir, pelo sacrifício de Jesus. E da mesma forma como aquele cordeiro entregava a sua vida pelos primogênitos, Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Ele foi o nosso cordeiro pascal. Abra por favor a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Entenda, Paulo aqui está nos trazendo a ilustração e ele está nos linkando, ele está juntando, ele está nos conectando a visão de Jesus com o Cordeiro da Páscoa. É claro que para os judeus, quando ele faz essa afirmação, os judeus conseguem linkar diretamente e perceber o sacrifício daquele cordeiro, aquilo que representava, aquilo que trouxe para o povo judeu na figura de Jesus. Mas talvez para nós que não fomos instruídos na cultura judaica, eu acredito que talvez a maioria que estejam aqui, se não todos, não são judeus, então você não foi instruído na Páscoa judaica, você não fazia então esse cumprimento dessas tradições e dessas festas. Mas Paulo ele nos instrui a dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, da mesma forma que para o povo lá no Egito, eles tinham que ter um cordeiro sem mácula, sem culpa, sem manchas. Da mesma forma, Jesus é esse cordeiro. É alguém puro, sem culpa, sem pecado. E esse alguém toma então o lugar de alguém que deveria morrer, alguém que merecia morrer. E ele então entrega a sua vida para que então eu e você não precisamos mais morrer, para que eu e você possamos agora ter acesso à vida eterna. Esse é o sentido da Páscoa. A Páscoa dos judeus era uma representação, era uma figura, era uma sombra daquilo que se manifestaria na vida de Jesus, através da vida de Jesus. Jesus vem para cumprir integralmente e ser o nosso Cordeiro Pascal. Ele vem para entregar a sua vida, para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você não precisássemos morrer. E isso, basicamente, quando ele entrega a sua vida, é o que nós comemoramos normalmente na sexta de Páscoa. É quando nós recordamos o sacrifício de Jesus. E sabe, era necessário que Jesus morresse para se cumprir a mesma instrução do que estava lá em Êxodo capítulo 12, que fala sobre a Páscoa judaica, ou a Páscoa dos judeus. Aquele cordeiro morria, e você tinha que pegar o sangue e aspergir sobre as portas, e quando o anjo da morte passasse e visse aquele sinal no umbral das portas, ele não adentraria aquela casa. Da mesma forma nós, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, e nós somos cobertos pelo seu sangue, a morte, quando ela tenta nos atingir, por causa do pecado, ela não encontra mais passagem e ela tem que ir para outro lugar, porque alguém entregou a sua vida para que nós não precisássemos entregar a nossa. Esse é o sentido da Páscoa. É Jesus entregar a sua vida por amor de muitos, por amor de cada um daqui. É alguém que não tinha culpa, alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha nenhuma sujeira, nenhuma mácula em si, mas ele opta levar sobre ele toda a culpa de todos os homens, todo o pecado de todos os homens, para que através da sua vida nós possamos ser salvos. E qual que é o sentido disso? O sentido disso é para nos proteger. Como assim nos proteger? Sabe, nós fomos criados para sermos eternos. Deus nos criou com um sentido de eternidade. E desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento nós vamos ver inúmeros versículos, inúmeros textos bíblicos que nos orientam e nos instruem a respeito da eternidade. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, diz que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança.
E nós sabemos que Deus é eterno. E se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu fui criado para ser eterno. Amém? Mas nós também sabemos que o salário do pecado, ou a recompensa do pecado, é o quê? A morte. Significa o seguinte, que a partir do momento em que eu peco, eu então agora sou tocado pela morte. A morte agora ela adentra sobre a vida da pessoa que peca, porque isso é a recompensa do pecado. Mas entenda que nós poderíamos viver eternamente mortos. Mas Deus havia planejado já uma solução para o nosso problema. E a solução era Jesus, o Cordeiro Pascal, alguém que deveria entregar a sua vida para que a morte não pudesse mais nos tocar. Alguém deveria morrer, e esse alguém foi Jesus. Sabe, nós vamos ler lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, diz: a eternidade foi colocada no coração do homem. Ou seja, nós fomos criados para sermos seres eternos. E entenda que a partir do momento em que eu peco, eu estou separado de Deus para a eternidade. Eu estou separado, eu estou morto. Mas entenda, essa não é a condição que Deus tem para nós. Essa não é a condição que Ele projetou para nós. Ele nos projetou para sermos eternos, mas para sermos vivos, não mortos. Sabe, quando nós olhamos o sacrifício de Jesus, e é uma das coisas talvez mais incompreensíveis no mundo, imaginar alguém que entregou a sua vida por alguém que ele nem conhecia, ou entregou a sua vida por alguém que cometeu todas as injustiças possíveis no mundo e que merecia padecer por isso. Mas ele entregou. A Bíblia fala que Jesus entregou a sua vida quando nós não valíamos nada. Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. E Ele optou por amor dar a sua vida e se entregar por nós. Ele optou por amor. Sabe, foi algo custoso. Houve um alto preço. Houve um alto custo a ser pago. Houve sangue derramado. Houve sacrifício, houve dor. E sabe, somente isso já seria algo poderoso. Somente o fato de Jesus ter entregue a sua vida e ter morrido por nós já teria sido algo sobrenatural. Já teria sido algo transformador. Sabe, quando nós vemos alguém que infelizmente numa tragédia às vezes dá a sua vida, como teve um caso de uma professora alguns anos atrás no Brasil, que ela morreu para proteger as crianças de uma escola que estava sendo atacada. E nós já, sabe, temos uma empatia muito grande, nós reconhecemos o sacrifício dessa pessoa, até honramos esse sacrifício. Porque nós vemos um amor de alguém que entrega a sua vida por amor a outras pessoas. Agora imagina Jesus, sendo Filho de Deus, abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, vir em forma de homem, se entregar, passar tudo aquilo que eu e você passamos aqui. A Bíblia fala que Ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, assim como eu e como você. E muitas vezes eu e você temos caído em tentação, temos pecado, mas Ele se manteve fiel. Não existia nada que o poderia matar, porque a única coisa que pode abrir a porta para a morte é o pecado. E a partir do momento em que Jesus não peca, a morte não podia tocá-lo, mas Ele opta em entregar a sua vida. Ninguém atirou, ninguém tirou a vida de Jesus, ninguém foi e matou Jesus. Ele entregou a sua vida. Foi uma escolha, uma decisão, Ele quis fazer isso. E a Bíblia fala que Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. E o que é o fruto do seu penoso trabalho? Sou eu e você, sentados aqui adorando a Ele. Sou eu e você aqui na sua casa. Sou eu e você na rua, erguendo as mãos e engrandecendo ao nome dEle, dizendo: Pai, eu te amo, obrigado Jesus pelo seu sacrifício. Isso é o fruto do seu penoso trabalho. O fruto do seu penoso trabalho é quando nós nos colocamos na condição de filhos de Deus e manifestamos o céu aqui na terra, desfazendo as obras do diabo, andando aqui conforme Deus nos chamou para viver, uma vida em integridade, em justiça, em paz, em alegria. Foi isso que Ele conquistou para nós. Mas entenda, apenas o fruto do seu penoso trabalho
Apenas a sua morte já teria sido algo transformadora, já teria sido algo impactante no mundo. Mas o que eu quero trazer para vocês é: ele não está morto. O sacrifício de Jesus não para no momento em que ele é crucificado e ele entrega a sua vida por mim e por você. Não, não, não. Isso já seria algo poderoso. Mas o que mais me movimenta e o que mais nos capacita a viver uma vida em prosperidade, em saúde divina, uma vida em abundância, uma vida de acordo com os princípios bíblicos, é o que acontece a seguir. Que é o que acontece no domingo pela manhã. Que é quando vão procurá-lo, aonde ele tinha sido sepultado, e quando chegam lá, o anjo fala para aquelas mulheres: por que procuram entre os mortos quem está vivo? Sabe, Jesus não está morto. Sabe, muitas vezes nós vemos alguns locais públicos, nós vemos um Jesus crucificado em uma cruz, e nós reconhecemos esse sacrifício de Jesus. Mas entenda, Jesus não está mais numa cruz. Ele não está crucificado. Ele está à destra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Agora ele tem um nome que foi lhe dado, que o qual no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará, porque ele tem autoridade. Todo domínio e todo poder foi lhe dado. Ele está vivo. Ele ressuscitou e viverá para sempre. A morte não pode mais tocá-lo, a morte não pode mais feri-lo, porque ele venceu a morte. E como ele venceu a morte, eu e você viveremos também, venceremos também. Esse corpo aqui que hoje é corruptível se transformará em um corpo incorruptível, e nós desfrutaremos da glória e do poder de Deus, de forma que nós não teremos mais aflições, nós não seremos mais tocados por nada, mas nós iremos desfrutar de uma vida em abundância para a eternidade. Foi isso que Jesus conquistou para nós, a vida eterna. Aleluia. Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso. Sabe, lá em Jó, no capítulo 19, no verso 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei Deus. Sabe, ele não estava falando sobre uma alma penada. Não, não. Ele não estava falando sobre um fantasma. Ele estava falando dele próprio. Esse corpo se revestirá de um poder, no qual nós seremos transformados e nós assumiremos um corpo novo, glorificado, assim como Jesus tem. Um corpo no qual nós não teremos mais medo da morte, do pecado, porque nada mais poderá nos separar do amor de Deus. Nada mais poderá nos separar do amor de Deus. E nós viveremos pela eternidade junto com o Senhor. Nós desfrutaremos da sua glória, da sua bondade, da sua fidelidade. Nós não teremos mais problemas de estar próximo à sua santidade, porque nós seremos encontrados assim como Jesus, santos, purificados e puros. Aleluia. Aleluia. Sabe, nós vemos lá em João no capítulo 11. A Bíblia ela fala sobre talvez a primeira ressurreição documentada na Bíblia, que fala sobre Lázaro. Nós também temos o exemplo da filha de Jairo, que ela foi ressuscitada. Ela estava morta. Acredito que todos conhecem a história de Jairo. Assim como de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Ele já estava morto há 3 dias. A Bíblia fala que quando abriram a tumba onde ele estava, já fedia. Ou seja, o seu corpo já estava em decomposição. E Jesus grita e fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro então volta à vida. Entenda, essa ressurreição é a ressurreição para o próprio corpo, para esse próprio corpo. Depois de alguns anos, Lázaro novamente morreu e o seu espírito foi para o céu, assim eu creio. Assim como a filha de Lázaro, de Jairo também, ela foi ressuscitada. Depois ela continuou a sua vida, mas chegou um momento em que ela morreu e foi ter com o Senhor. Mas a ressurreição de Jesus é algo completamente diferente. Nós não estamos falando de uma ressurreição para o seu próprio corpo físico. Esse corpo aqui, corruptível,
Porque com o passar dos anos você vai vendo que você vai ficando velho, a sua pele vai ficando mais velha, os seus cabelos vão ficando brancos, porque o seu corpo está se corrompendo com o passar do tempo. Porque nós não fomos criados para este corpo. Nós fomos criados para sermos eternos. Mas o pecado fez com que a morte adentrasse ao mundo. Mas Jesus vem para nos dar vida e vida eterna. A Bíblia fala que Jesus fala que aquele que crê nele, ainda morto, viverá. O que isso quer dizer? O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que você morra naturalmente, você não está mais morto, porque agora você vive e viverá eternamente. O seu espírito foi religado agora à fonte da vida. Você agora está religado, conectado novamente a Deus. E em Deus não há morte, em Deus há vida. E como você está ligado lá, você vive assim como Ele vive. E mesmo que a morte te toque naturalmente, mesmo que você venha experimentar a morte aqui, há esperança para nós. Porque nós não vivemos mais com medo da morte. Paulo fala em Romanos que para ele a morte era lucro. Por que isso? Sabe, quando Jesus ressuscitou, naquele domingo pela manhã, ele não estava naquela tumba. A Bíblia fala que procuraram ele e ele não estava lá. Ele tinha ressuscitado. E ele então e ele apareceu para os seus discípulos. Ele aparece para Tomé e fala assim: olha, Tomé, você disse que se não tocasse nas minhas chagas, se não tocasse nos meus ferimentos, você não acreditaria que eu estava vivo? Então toca. Olha, se alguém que não tem um corpo, como você pode tocar? Se alguém que não está fisicamente ali, como você não pode tocar? Mas entenda, a Bíblia fala sobre isso, e fala que ele saiu dali e encontrou outras pessoas pelo caminho. Ou seja, a Bíblia mostra que ele tinha um poder agora sobrenatural no seu corpo, que ele podia estar em vários locais ao mesmo tempo, porque o seu corpo era glorificado. Não estava mais preso a esse tempo, não estava mais preso a essas leis naturais, mas agora ele estava revestido de um poder e glória, no qual ele poderia desfrutar de coisas sobrenaturais. Ele poderia se transpassar de um lado para outro, rapidamente. E esse mesmo corpo, existe um corpo preparado para mim e para você dessa mesma forma. Um corpo no qual nós poderemos andar e ser transportados de um lado para o outro. Sabe, a Bíblia ela não fala que nós viveremos no céu. Talvez isso pode até quebrar um biscoito hoje para você, mas nós não fomos criados para viver no céu. A Bíblia fala que se nós morrermos aqui, o nosso espírito vai para o céu, mas é durante um tempo. Porque quando Jesus voltar à sua segunda vinda, ele não voltará mais agora como uma figura de um cordeiro, mas ele voltará agora como uma figura de um leão. Alguém que vai governar esse mundo com um cetro de justiça. Alguém que vai governar agora e vai dominar sobre todas as coisas. Ele não virá mais como um cordeiro, ele não virá para morrer novamente, ele já fez o seu sacrifício. Agora ele virá para manifestar a justiça de Deus, o governo de Deus, o reino de Deus aqui na terra. E eu e você fazemos parte desse reino. Eu e você estaremos com ele aqui reinando. Por isso é importante que nós tenhamos esse corpo glorificado, para que nós possamos auxiliá-lo a governar essa terra. Nós seremos governantes aqui na terra junto com ele. Deus tem preparado isso para nós. Nós passaremos 7 anos no céu, que são 7 anos da tribulação aqui na terra, que nós chamamos de bodas do Cordeiro, que é a festa, a celebração do casamento do noivo com a sua noiva, que somos nós, a igreja do Senhor. E nós celebraremos, mas depois desse tempo nós voltaremos a essa terra e nós iremos reinar com Cristo. Nós estaremos nas regiões celestiais. Quando todos os olhos verem a Jesus, nós estaremos com Ele nas regiões celestiais, vindo para reinar nessa vida. Então entenda, Jesus passou um tempo aqui. Ele ficou 40 dias. A Bíblia fala que ele se apresentou para mais de 400 pessoas. É muita gente. Sabe, era importante que ele fizesse isso, para que essas pessoas fossem as suas testemunhas. A Bíblia fala que ele tinha um corpo glorificado. E as pessoas
começaram a achar que ele era até um fantasma. Falaram assim, tá bom, a gente crê, a gente tocou, mas se calhar é um fantasma. E, tá aqui, de repente está em outro lugar. E para ele quebrar isso e mostrar que ele era um homem com um corpo glorificado, revestido de um poder, ele até comeu peixe. Ele pediu que lhe servissem peixe, ele comeu. Ou seja, eu nunca vi em nenhum lugar, nem em filmes, fantasma comendo. Eu acho que até se você já assistiu aquele filme Gasparzinho, eu lembro que eles tentavam comer e a comida caía, lembra? Caía no chão? Eu lembro dessa imagem. Ou seja, nem naturalmente as pessoas acreditam que um fantasma possa comer. Ou seja, isso ratifica que Jesus não é um fantasma, mas ele está vivo. Sabe? E o fato dele estar vivo é a garantia que eu e você temos de que um dia nós desfrutaremos do mesmo poder que transformou o corpo de Jesus. A ressurreição também nos tocará e nós seremos tocados por isso. A Bíblia fala de um povo no qual não desfrutará desse momento da ressurreição. Por quê? Porque eles não experimentarão a morte. E eu costumo dizer que nós somos essa geração. Se você não crê, amém, você vai experimentar a morte e a ressurreição, mas eu creio plenamente que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do qual nós não desfrutaremos da morte, mas o nosso corpo será transformado num piscar de olhos, e nós seremos glorificados assim como Jesus foi. E nós teremos um corpo realmente glorificado em glória. Sabe, a Bíblia ela fala sobre a importância da ressurreição. Por que é importante a ressurreição de Cristo? Porque mostra que Jesus não ficou preso. A Bíblia fala que Deus não deixou que a alma de Jesus se perdesse e nem que o seu corpo experimentasse a corrupção. Ou seja, Jesus entregou a sua vida, mas ele foi ressuscitado. Mas ele não ressuscitou para um corpo natural, para um corpo corruptível novamente. Mas ele ressuscitou agora para um corpo incorruptível, um corpo revestido de glória e de poder. E a Bíblia ela fala lá em 1 Coríntios no capítulo 5, que se você não crê na ressurreição de Cristo, em vão é a nossa fé. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, tudo aquilo que nós fazemos aqui é em vão. Seria mentiroso, mas não é. Porque ele vive eternamente. Ele está vivo. Ele é uma pessoa assim como eu e como você. E é a garantia que nós temos que se existe uma pessoa lá no céu, junto com o Pai, vendo face a face, e ele não é consumido, assim também nós iremos ver o Senhor face a face e não seremos consumidos pela sua glória e pelo seu poder. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, que transformou o seu corpo em um corpo glorificado, também fará isso em nossas vidas. Esse mesmo poder já habita dentro de você, que é o Espírito Santo. Mas haverá um momento em que o seu corpo testemunhará e receberá desse mesmo poder que transformará o nosso corpo em um corpo incorruptível. E nós seremos encontrados na mesma figura que Jesus está. Aleluia! Mas entenda, a ressurreição é para todos os homens. Para os que creem e para os que não creem. Como assim, pastor Guilherme? Todos um dia que morreram, ressuscitarão. Lá em Hebreus, no capítulo 6, nós falamos sobre as doutrinas básicas de Cristo. E uma das instruções que ele fala lá na Bíblia é sobre ressurreição dos mortos. E o que significa a ressurreição dos mortos? Significa o seguinte, que todos aqueles que morreram, um dia ressuscitarão e receberão o seu corpo eterno. Amém? Mas entenda, o fato de eu receber o corpo eterno, o corpo que viverá para sempre, não significa que eu viverei para sempre na eternidade. Existe uma diferença. Lá em Daniel, no capítulo 12, no verso 2 diz: muitos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Em Mateus 10 diz que não devemos temer aqueles que fazem perecer a carne, e sim aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Entenda, existe uma diferença aqui e nós precisamos ser claros. Eu costumo dizer, eu sou uma das pessoas que mais prego sobre o amor de Jesus. E Jesus realmente nos ama, e Ele está com os braços abertos, enquanto nós estamos aqui na terra. A partir do momento em que você parte, se você morrer hoje, só lhe restará um caminho, ou a vida eterna, ou a morte eterna.
E nós não podemos ser levianos de ocultar essa parte da Bíblia. Existe uma responsabilidade muito grande sobre isso. O inferno é real. Sabe, a Bíblia ela fala de um local horroroso, que a Bíblia tenta traduzir como um local de fogo e enxofre. Eu não sei se você já teve a oportunidade de sentir o cheiro de enxofre. Se não teve, um dia experimenta procurar algum lugar que venda enxofre e sinta o cheiro daquilo. Agora você imagina um local em fogo e com aquele fedor. A Bíblia fala que esse local foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Ele não foi preparado para o homem. Mas todos aqueles que quiseram seguir ao diabo, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher se nós queremos vida ou se nós queremos morte. Escolha, pois, hoje a vida. A Bíblia nos instrui sobre isso. Nós precisamos escolher a vida, nós precisamos escolher a vida. E o que é escolher a vida? É escolher a Jesus. É reconhecer o seu sacrifício, é reconhecer o Cordeiro Pascal, para que a morte passe por nós e não nos toque. Mas nós precisamos ser conscientes quanto a isso. Que se você morrer, existe um caminho, ou para a vida ou para a morte. Todos aqui, o seu corpo será transformado em um corpo eterno. E esse corpo eterno, ele pode ir para o lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e os seus anjos. Ou pode ficar junto com Deus, e junto com Jesus, e junto com nós, em vida eterna. Em justiça, paz e alegria. Em um reino de paz, de amor. É isso que Deus tem para nós. E nós precisamos escolher isso. Nós precisamos escolher a vida. Nós precisamos escolher o sacrifício de Jesus. Nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus. Nós precisamos reconhecer que sim, o nosso corpo será transformado. Nosso corpo será, transformado para um corpo eterno. Mas eu não quero que o meu corpo seja transformado eterno para que eu viva a morte eternamente. Não. Mas que eu possa ter o meu corpo transformado para viver a vida eterna. É isso que Deus tem para nós. Quando Jesus fala que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, Ele veio para dar isso. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora, como eu disse, quando Jesus apareceu para esses discípulos, Ele mostrou que era possível vencer a morte. Ele mostrou que nem a morte tinha poder e autoridade para segurar a Jesus. E sabe, eu não sei você, mas muitas vezes no mundo, as pessoas têm muito medo da morte. E é natural, porque muitas pessoas não sabem para onde vão. Quando você não sabe para onde vai, com certeza eu também teria medo. Mas entenda que muitas vezes, por exemplo, alguém quer fazer uma ameaça, ele coloca uma arma e você sabe que aquela arma pode te matar, então você entrega todos os seus bens, porque você tem medo daquilo. Ou alguém diz para você, olha, a partir de agora você não pode anunciar a Jesus, porque senão nós vamos matar a você. E eles tentaram fazer isso com os discípulos de Jesus. Mas entenda que quanto mais eles ameaçavam a esses discípulos, quanto mais eles caçavam para matar esses discípulos estavam anunciando o Evangelho. A Bíblia fala que mesmo Estevão, antes de ser apedrejado até a morte, ele continuou anunciando a Jesus. Sabe, vocês já pararam para pensar em que consciência é essa de que você sabe que você vai morrer? Você tem uma espada no seu pescoço e você continua falando assim, Jesus é bom. Ele quer tocar a sua vida, Ele quer transformar você. Ele morreu por você também. E a pessoa fala, cale a boca, não fale sobre Jesus, eu vou te matar. Ele fala, olha, eu não tenho medo disso, eu não tenho medo da morte. Como você pode segurar alguém que não tem medo da morte? Como você pode deter alguém que não tem medo da morte? Era isso que os discípulos de Jesus faziam. Nenhum deles tinha medo da morte. Por quê? Porque eles sabiam que a morte não era nada. Ela poderia ser vencida. Mas o que importava era que a sua vida já estava ligada a Deus e que eles já eram seres conectados e viviam uma vida eterna. Ou seja, por mais que eles experimentassem no seu corpo natural uma morte, eles sabiam que haveria um momento em que o seu corpo, que tinha sido morto, ele seria ressuscitado, seria revestido de um poder, seria revestido de uma glória, e uma glória a qual ele não desfrutaria mais de morte, mas agora de uma vida e vida em abundância. Eles viram com os próprios olhos a Jesus. Eles viram alguém que tinha sido crucificado, alguém que tinha sido morto. Eles viram essa pessoa sendo sepultada. E eles viram essa pessoa ressurreta agora, em um corpo glorioso,
fazendo coisas sobrenaturais, se movendo poderosamente sobre a terra. E eles sabiam que havia uma promessa para que isso acontecesse com eles também. Então não havia mais morte, não havia mais ameaça, não havia mais nada que pudesse os detê-los. E da mesma forma eu quero incentivar você, não tenha medo da morte. Porque por mais que você, experimente da morte natural, por mais que isso toque o seu corpo, entenda, você já está vivo, você já vive. E esse corpo natural corruptível, que efetivamente vai voltar ao pó, não é isso que Deus preparou para nós. Mas nós temos um corpo que será transformado e será revestido de poder e glória. Jesus é a primazia, Ele é o princípio de todas as coisas. Ele foi o primeiro, nós seremos o segundo. Ele foi para nos mostrar o caminho, Ele foi para nos mostrar que aquilo é possível. E se foi possível em Jesus, é possível para mim e para você. Eu e você temos a garantia junto a Deus de um homem que está lá com um corpo glorificado, assim como eu e você teremos e estaremos junto com Deus. Cristo é a primazia das coisas. Aleluia. Abra por favor comigo a sua Bíblia em Atos no capítulo 26. Atos capítulo 26, verso 22. Diz assim: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Abra agora comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. Ou seja, em Atos aqui está falando sobre o quê? Que Cristo devia padecer. E Ele seria o primeiro da ressurreição dos mortos. A Bíblia não falou que Ele seria o único. Seria o primeiro. Porque nós seremos os seus segundos. Nós seremos aqueles, assim como Cristo, também ressuscitaremos com Ele. E anunciaremos a luz ao povo e aos gentios. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3 em diante, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, existe para nós uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcível. Ou seja, existe uma esperança para que o nosso corpo seja transformado em um corpo incorruptível, em um corpo que não haverá mais mácula, em um corpo que não será mais tentado, porque não existirá mais nada que poderá nos afastar de Deus. E Cristo foi a primazia disso. Cristo foi quem primeiro trouxe isso, para que nós pudéssemos desfrutar disso hoje. Sabe, o tema hoje da mensagem é: esta é a nossa Páscoa. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não sei você, talvez você já perdeu um ente querido, alguém que já morreu. Mas saiba, é claro, nós não fomos preparados para essas despedidas. Nós não fomos preparados para essa separação. E por isso nós sofremos, nós choramos. A Bíblia fala que Jesus chorou. Quando ele chega e ele vê que Lázaro está morto há mais de 3 dias. Jesus não nega os fatos, ele não fala que Lázaro estava vivo. Ele sabia que Lázaro estava morto naturalmente. E ele chorou, porque ele sabia o que aquilo representava. Mas entenda, Jesus vai e ressuscita Lázaro. E Lázaro volta à vida. E como eu disse, Lázaro, depois de alguns anos, ele parte, vai cumprir, ou seja, as escrituras, o seu espírito vai para o céu. Mas um dia o corpo de Lázaro será ressuscitado novamente. Mas agora não vai ser mais ressuscitado naturalmente,
mas agora revestido de poder e glória. Da mesma forma, você pode ter a garantia que aquelas pessoas que dormiram no Senhor, aquelas pessoas que morreram crendo no Senhor, crendo na esperança, crendo naquilo que a palavra dizia, recebendo a Jesus como seu Salvador, elas estão vivas. Nós não podemos ver naturalmente, porque a Bíblia fala que para o homem é reservada apenas uma morte, e depois disso o juízo. Por isso, o que eu quero dizer é, essas pessoas que partiram, um dia nós os veremos, e nós estaremos junto com eles, face a face com Deus. E essas pessoas que foram antes, os seus corpos serão transformados e revestidos de um poder sobrenatural, no qual agora ela poderá viver uma vida sem medo de morrer, sem medo de pecar, sem medo de falhar, porque isso não estará mais disposto. Agora ele viverá uma vida em justiça, paz e alegria. Da mesma forma nós, que não experimentaremos da morte, teremos o nosso corpo transformado, e nós estaremos junto com eles, revestidos de um poder. Abra por favor comigo a sua Bíblia lá em Efésios, nós já estamos encerrando. Por favor, se quiser subir também. Efésios capítulo 1, verso 19 em diante. Diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de dentre os mortos, e o fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Até aqui a gente já vai continuar lendo. Mas entenda, aqui está falando sobre a suprema grandeza do poder de Deus, segundo a sua eficácia da força do seu poder. Ou seja, Deus usou toda a sua potência, todo o seu poder, toda a sua eficácia para transformar. Ele exerceu em Cristo, o ressuscitando de dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita. Sabe, você talvez não tenha percebido, mas o fato de Jesus ter ressuscitado é a manifestação máxima do poder de Deus. Sabe, muitas vezes nós ficamos maravilhados quando nós vemos uma pessoa que não tinha braço, um braço cresce. Quando nós vemos uma pessoa que não enxergava, enxergando. Uma pessoa que estava numa cadeira de rodas, andando. Uma pessoa que estava morta, vivendo. Mas a Bíblia fala que a grandeza do poder daquele que cremos, segundo a eficácia do seu poder, exerceu em Cristo o ressuscitante de dentre os mortos. Esse poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos é a potência máxima do poder de Deus. E sabe, eu quero te dar uma dica quanto a isso. A Bíblia fala que o poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos habita dentro de nós. Sabe, meu amado, se nem a morte pôde deter a Jesus, porque o poder de Deus puxou a Jesus de dentre os mortos, o ressuscitou, transformou o seu corpo, transformou de uma forma sobrenatural que agora ele não pode ser mais morto. A morte não tem mais domínio, não tem mais poder sobre ele. O que esse poder não faz, meus amados? O que esse poder dentro de você não pode fazer? Eu não sei daquilo que você está passando, eu não sei dos problemas que você tem, eu não sei aquilo que você está precisando, mas eu sei que existe uma fonte dentro de você, do poder inesgotável de Deus, na sua plenitude, na sua potência máxima, e você pode usar, você pode ativar esse poder a todo momento, você pode falar e as coisas acontecem. O poder que ressuscitou a Jesus, a eficácia desse poder, o poder máximo de Deus ressuscitou a Jesus, Ele depositou dentro de você. Isso é uma garantia de que Ele vai voltar, meus amados. Jesus irá voltar para resgatar a sua igreja, mas até lá Ele nos deu todo o poder para que nós possamos fazer todas as coisas na terra. Eu não sei se você precisa de cura, mas cura está disponível. Eu não sei se você precisa pagar uma conta, mas a conta já está paga. Eu não sei daquilo que você precisa, mas eu sei que Deus proporcionou para você. Existe um poder dentro de você. Você ativa esse poder quando você quer. É algo sobrenatural.
É algo poderoso, o poder que ressuscitou Jesus, que o tirou da morte, que o tirou das trevas, que não deixou que o seu corpo fosse corruptível. Esse poder habita em você, e é esse poder que vai um dia transformar o seu corpo em um corpo incorruptível. Aleluia, 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 aleluia. Verso 21, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o de dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e junto com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não sei você, mas eu já fui ressuscitado em Cristo. Eu já vivo a vida eterna. Eu posso desfrutar de todas as coisas que Deus tem para a minha vida. O poder que transformou a Jesus habita em você. E você pode se mover. Você pode se mover. Você pode se mover. Você pode se mover. Aleluia! 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 Esse poder está disponível. Ele está disponível para você. Ele está disponível para você. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia.